queria que vocês dessem uma resumida. Hoje, como que vocês produzem o adubo de vocês na fazenda? Pode começar, Camila. Eu vou pegar um gancho aqui do Marquinhos sobre o BV Booster, né? A gente, dentro da fazenda, estamos muito voltados hoje, muito inclinados a ver quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para que a gente possa reduzir a operação, tentar casar os insumos numa operação só para que também a gente tenha essa diminuição de consumo de diesel, que também, acredito eu, que traz um ganho na agricultura regenerativa, porque a gente está pensando em não agredir o meio ambiente, né? Então, o que a gente faz dentro do nosso manejo? A gente tenta trazer outras opções de N. Então, a gente vem testando já esse produto há um tempo dentro da fazenda. A gente sempre obteve resultado positivo, então a gente foi ganhando confiança do produto a ponto de hoje a gente fazer áreas comerciais grandes. E esse produto, ele vem justamente a calhar com a agricultura regenerativa, porque a gente deixa de depender de ureia, de nitrato, que é por conta do cenário político internacional. Às vezes pode ter aumento, a gente fica muito dependente dessa volatilidade de preço, de dólar, e acaba trazendo esse conforto para a gente poder trabalhar. E nisso tudo também a gente sabe que ele está estimulando a biota do solo e entregar para a cana aquilo que de fato, assim, de natureza dela, ela mesma já faz, né? Que é a fixação biológica de nitrogênio. E já entrando na questão da própria produção de adubo nosso, a gente começou isso em 2020. Começamos pequenos, tentando aproveitar os recursos que a gente tinha de resíduo da usina, que era a torta. Hoje, lá em Campo Florido, a unidade só tem indústria. Então, todo o condomínio de produtores tem direito a arrecadar aquilo de torta que é proporcional à entrega de cana. Então, a gente tinha muita torta sobrando, isso não era trabalhado de uma maneira tão eficiente. E aí surgiu a ideia da gente começar a trabalhar isso, diminuir, em vez de aplicar essa torta a 17 toneladas por hectare, tentar trabalhar isso, deixando mais eficiente para a gente poder atingir mais áreas. E foi aí que a gente encontrou a agricultura regenerativa, estudando, pesquisando. A gente acessou algumas consultorias que já trabalhavam com esse tipo de fabricação de adubo, né? É uma fábrica de fertilizante a céu aberto, que todo mundo costuma falar, né? Muito comum. Então, a gente trouxe essas consultorias para poder dar um embasamento para a gente. E aí, começamos a misturar resíduos. Então, o primeiro ano nosso, a gente misturou torta de filtro com bagaço de cana, né? Bagacinho de cana e esterco bovino. Também entrava serragem, dependendo de como fosse. Era um olhar um pouco diferente desse adubo, era mais voltado para condicionamento de solo. Depois a gente foi estudando e tentando aprimorar também em relação ao custo desse insumo, porque era um insumo muito caro. E a gente veio tentando estudar o que fazia mais sentido para a empresa. Hoje a gente trabalha só com um mix de torta de filtro e esterco bovino. E aí a gente acrescenta alguns pó de rocha que vem a trazer aquilo que a gente precisa. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com fosfato natural, que é um pó de rocha biodisponível. Ele não é solúvel, mas ele tem uma biodisponibilidade do fósforo no solo. Então, a gente praticamente faz um MAP caseiro, que tem uma redução de custo, mas para tudo isso lá atrás teve um aporte de dinheiro que ficou caro, então não é do dia para a noite que você consegue amortizar esse custo. Exatamente. Então, a gente vem construindo ele e a gente não parou de estudar e testar. Então, cada ano a gente está tentando aprimorar a nossa receita, né? Mas nisso tudo a gente tenta entregar no mesmo produto tudo que a cana necessita, para que numa aplicação só a gente já consiga contemplar a adubação. Então, visando também a redução de operação, redução de consumo de óleo diesel. Então, é mais ou menos por aí que a gente está caminhando. E aí, esse trabalho de vocês é focado nos macros? Ou também envolve micronutrientes? Não, a gente também aporta micronutrientes, né? A gente hoje trabalha com magnésio, vindo do Dunito, outros produtos também que a gente costuma trabalhar. A gente coloca boro também, enxofre, né? Que são macro, mas menos quantidade.
Então, assim, a gente tenta fornecer já nesse adubo o fósforo de uma maneira um pouco mais elevada, porque a gente está entendendo que, como o calcário já começou a passar para níveis maiores, a gente usa ele como se fosse adubo, né? A gente está saindo daqueles patamares de antigamente, que era 2 toneladas de calcário e 1 de gesso e está pronto, né? Então, a gente está reformulando, revendo tudo isso, usando calcário em maiores quantidades. Estamos aportando bastante fósforo, né? Estamos subindo a quantidade de fósforo que a gente está aportando. O nosso potássio hoje, a gente, infelizmente, ainda trabalha com KCl, porque nós não temos ainda dentro do Brasil alguma tecnologia que consiga solubilizar, disponibilizar o potássio que tem dentro dos pó de rochas que a gente encontra nas mineradoras brasileiras. Então, a gente ainda traz o KCl para dentro da compostagem. A vinhaça não se encaixa. A vinhaça se encaixa, mas ela fica mais na região de Pirajuba, que é onde a gente tem disponibilidade desse insumo. Ah, tá. Por ser um raio menor e tudo mais. Agora, em Campina Verde, que é a nossa outra unidade, já está muito longe da usina, a gente não consegue trazer e aí acaba tendo que usar o KCl. E aí faz também aportes da olexita, né, para fornecer boro, enxofre pastilhado, magnésio. E a gente também já começou a usar o zinco em grandes quantidades aí para poder também dar um arranque na cana, pensando em nutrição, né? Então, estamos caminhando aí, estudando, olhando o que vai ficar melhor. Acho que a gente ainda está procurando uma receita ideal. A receita ideal, né? E vocês, Renato, como que é a receita de vocês? Bom, a parte de fertilizantes hoje é organomineral. A gente tem um parceiro aí, que inclusive é um parceiro da Copercana também, tá? Como o volume são volumes maiores, a gente não tem condição de produzir isso aí. Infelizmente, nós não temos. As usinas que nós estamos do lado não te fornece torta, não te fornece vinhaça, não te fornece nada. É ouro Essas hoje, né? usinas de São Paulo, eles estão tudo ali, apesar de saber que boa parte daquele material você teria direito, tá? Isso aí... Não volta, né? Não volta. Então, você não pode contar com esses recursos, né? Então, nós desenvolvemos com o pessoal, com uma empresa privada, um adubo organomineral, tá? A base a base orgânica, o adubo, ele é vegetal. Lá atrás, nós começamos a trabalhar, quando a gente começou a trabalhar com os organominerais, a gente começou a trabalhar com a base orgânica, seria animal, esterco de poedeira. Tá? Era o que tinha mais perto, fomos aprendendo, né? Uhum. E agora, recentemente, nós conseguimos mudar o equilíbrio e essa empresa já fornece para a gente a parte orgânica, uma parte vegetal, mais estruturada, tal, né? Que tem condições de ter uma estabilidade melhor no solo. Ela tem de origem aonde? Só por curiosidade. Como? A origem dela, dessa base vegetal. É do pessoal da celulose. Ah. A base é o pessoal da celulose. Que está crescendo bastante, né? Tá. Celulose. Celulose. Eles têm uma base muito boa, a gente vai fazendo as análises, quando chega, manda para o laboratório, vira de ponta cabeça o adubo, né? Para ver em análise o que tem, quais são as formações orgânicas, tal, né? O que está atendendo. Com isso, a gente vai reduzindo também o número de quilos por hectare, que é um objetivo e começando a diminuir, porque você trabalha na parte de eficiência, tá? O calcário, o gesso, assim como a Camila falou, é uma base para qualquer agricultura. Então, nós vamos falar assim, numa área, vamos pegar uma área ou de expansão ou de reforma. Aí a gente não mede muito a quantidade de calcário, e sim a gente põe uma quantidade um pouco maior. Inclusive, quem presta serviço também é a Copercana. Ela me presta serviço de aplicação. Eu fui cortando algumas operações lá.
Nós trabalhamos, minha empresa trabalha com 11 funcionários no campo só. Nossa, é bem difícil. Então, nós temos que se virar lá. E trabalhar com tecnologia e fazer a coisa rodar, né? Então, nós temos o apoio de um parceiro, que é a Copercana, nessa parte aí de calcário e gesso, tá? A base de nutrição, isso é a base para a gente fazer base de correção. Nós já estamos elevando, quando a gente fala em V% no solo, partindo para alguma coisa básica, nós já estamos falando de 80%, 90% e levando para 100%. A gente já está pensando lá no 100%. A gente está trabalhando com doses para chegar nisso aí, pelo menos na implantação. E ao longo dos anos, na soqueira, a gente trabalha com a base de hidróxido. Não, nem óxido não é. Nós já demos um passo a mais, aí nós já estamos nos hidróxidos de cálcio e magnésio. São prontamente assimiláveis, com dosagens menores, conseguem me suprir uma boa parte do cálcio e magnésio. Não que depois não vai ter os aportes foliares, tal, né? E outras condições, mas isso é uma base. Então, a ideia é o seguinte, é tirar o máximo que der de elemento químico do solo, aproveitando a estrutura no organomineral, que você pode aumentar a eficiência do produto. Para você ter uma ideia, Marinho, nossa colheita começa em final de abril, tá? E termina aí um pouquinho depois do final da primeira quinzena de setembro. Esse ano foi em torno de 20 de setembro. E eu tenho que adubar, eu tenho que fertilizar. Se teve esses 200 dias de seca, nós tivemos que fertilizar. Então, nós temos que procurar alguma coisa que trabalhe com essa eficiência que diminua essas percas. Aí entra um impacto para melhorar a agricultura regenerativa. Que o solo regenerativo, ele aguenta mais, né? Nós trabalhamos menos. Nós trabalhamos com uma carga de biológico, não é alta, é extremamente alta. Aí pensando em microbiota. Tudo. E a gente consegue comprovar isso aí por análises moleculares. Quando eu te falei na minha apresentação lá atrás que a gente está muito pendurado na USP, em Piracicaba, a gente está pendurado com o Fernando Andreotti, Dr. Fernando Andreotti, tá? A gente está grudado com esse pessoal, vira e mexe, a gente faz análises de RNA, DNA no solo, para saber o que está tendo lá e o que está acontecendo. Então, a gente está usando toda a informação e lançando. Ou seja, nós estamos buscando um solo vivo, um equilíbrio. Esse equilíbrio você diminui a questão dos elementos, você faz um fósforo ser mais ativo com a reserva que você tem no solo. Recentemente, nós fomos buscar um laboratório do Paraná, tá? Ele dá uma análise, um contexto diferente, Marcelo, uma análise interessante. Ele dá, por exemplo, ele dá cálcio total e cálcio aproveitável pela planta. Qual que é o que a planta realmente está aproveitando? Ela te dá o magnésio total e o que ela está aproveitando. Assim como o fósforo, ele te dá o total e o que seria o fósforo nosso em resina. Disponível. Tá? O potássio total e o que tem disponibilidade na planta. Então, você vai fazendo esses balanços, as equações. É uma coisa muito mais assertiva, né? Você tem que trazer... Tecnologia tem bastante hoje. Você tem que buscar. Isso não significa que você vai aumentar os custos. Na realidade, com a implementação, você vai abaixando os custos, né? Então, a ideia nossa é isso é um dos negócios que a gente faz na parte de nutrição, tá? Depois a gente vai comentando outros fatores aí que vai abrindo. É interessante que você falou da importância da tecnologia laboratorial, né? Às vezes a gente pensa em tecnologia, o que vem? Tecnologia de insumos e tecnologia de maquinário, né?
mas uma tecnologia de uma amostragem de solo bem feita, uma tecnologia de um laboratório com uma tecnologia de ponta diferente, que vai te dar um resultado mais assertivo, um resultado diferente, né? É tão importante quanto, né? É uma coisa que ele falou que é muito importante a empresa tá bem com foco nisso, é a eficiência do insumo. Para não colocar muito e aproveitar pouco. Sim. Isso daí é um problema. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Você faz um produto mais eficiente, consequentemente, você não precisa colocar muito. Você precisa aplicar menos. Então, isso daí já vai refinando e é o uso da tecnologia também. São os aditivos que a gente tem que colocar no produto para que esse produto fique mais eficiente, porque geralmente a matéria-prima não vai mudar muito, né? Sim. Então, são a a tecnologia que tem que embutir de nanotecnologia, formulação, um monte de coisa, né? Exatamente. Um monte de coisa. A eficiência... A base nossa hoje é ter bons parceiros comerciais. Esses parceiros nos agregam informações. Sim. Tá? Não é só quando o parceiro comercial não é só o parceiro de compra e venda, né? Não. O cara que te agrega mais valor. Eu vejo aí que a união faz o sucesso, não é a força. A união faz o sucesso. Tá? Gera eficiência. Gera eficiência. Bom, e você, Ricardo? Lá hoje pra gente. a base que a gente utiliza muito, que é a que tem disponibilidade na região, acaba sendo a cama de frango, né? E em algumas outras regiões o esterco de gado, e aí a gente mistura isso com fósforo natural e faz isso na implementação, e depois vai fazendo essa reposição na soqueira, né? Após o corte da cana, a gente vai fazendo essas com fontes orgânicas, e também utiliza muito da parte vegetal na hora da rotação, né? Fornecimento de N, matéria orgânica, algumas plantas que reciclam também o potássio. E o principal benefício que eu vejo nisso é a liberação lenta, né? Porque você faz um composto orgânico, ele não fica disponível de imediato para a planta, mas ele também não perde de imediato como um adubo químico, por exemplo, que dependendo da quantidade de chuva e da característica física do solo, ele é lixiviado, a planta consegue ter um curto tempo para aproveitar. Né? Isso. E já no caso da compostagem, do adubo orgânico, você consegue diminuir essa perca, né? Então, a planta tem mais tempo de convivência com o fertilizante para poder usufruir mais dele. E ajuda muito também na aplicabilidade, né? Porque te abre a janela de aplicação, você consegue fazer uma operação mais cadenciada acompanhando a colheita que otimiza o operacional da atividade. Você trabalha lá que eu visitei, lá no MS, do lado de bastante eucalipto lá, né? Dos papéis de celulose, né? Lá tem crescido bastante na região de Você sabia dessa oportunidade do papel de celulose? Eu já tinha ouvido falar. Acessível lá? É a lignina, né? Que só lignina o pessoal diz que eles pegam muita matéria-prima com a Suzano. É uma opção, porque a dificuldade que tem no organo é o volume, né? Então, a logística é extremamente importante. Então, dá para utilizar qualquer coisa que esteja perto, né? Então, a logística é uma viabilizadora da adubação orgânica, né? Então, tem que dar uma olhada na região. Lá vocês têm aquele confinamento grande, né? Próximo. Sim, a gente tem com o Boitel da JBS, com a parceria do Fabinho Gambarato, e a gente também tem o nosso confinamento em Campina Verde, né? Então... veio a calhar, assim, tem que olhar muito isso. A logística impacta muito no preço final, né, do composto. E aí você, como já tá numa área já do fogo da cana, né? Difícil lá, o pessoal aí tem que fechar uma parceria, né? Não tem jeito, né? Ali... Com alguém que gerasse mais volume para... A gente até vê com bons olhos, né? Que a gente passa nos pátios de compostagem das usinas, podia estar usando isso aí, né? E como eles usam mal. Porque poderia ser mais eficiente, Sim. Né? Porque as dosagens são gigantes, então eu acho que tem espaço para poder reduzir, trabalhar a eficiência desse material e poder distribuir para o produtor, porque a usina também ganha com isso, né? O produtor produz mais... E Camila, gera mais... em 2009, eu não sei como que vocês estavam aí no setor. Em 2009, nós tivemos uma crise muito grande no setor de cana. Preço de ATR muito baixo,
tá? E, consequentemente, fertilizante aos preços meio elevados, não compensava. Naquele ano, do lado de uma das propriedades nossa lá, nós tínhamos uma família Ruete, que era a dona hoje é a usina Tietê, tá? É detentora da usina, e nós fomos trabalhar com ele, prestar serviço de aplicar torta de filtro no campo. E aplicamos em umas áreas nossas também. Aí já aplicava localizado, em cima da linha, já tinha uma certa tecnologia, mas difícil de tentar fazer o pessoal colocar um pouco de tecnologia em cima. Era torta de filtro e cinza, batia aquilo, secava, tá? Fazia as leiras, secava e aplicava. Um composto muito pobre. Gente, enriquece aí com pouco, né? A gente não tinha essa tecnologia que tem disponibilização hoje de ativação dessas matérias orgânicas. Tudo bem, mas você tinha alguns elementos químicos que você poderia levar uma qualidade pro campo melhor. Mas já se começou lá atrás a fazer isso aí. Tá? As usinas começaram a usar isso aí. No dia que aprenderam que vinhaça no rio dava prejuízo, vinhaça na lavoura, o negócio dava uma fonte muito boa de matéria orgânica e potássio, passou, né? Passou a usar aí. Então, é o que você falou, a gente está num meio ali que, infelizmente, não consegue nada, não.